Peãozada, pauta quente na obra, Murilão. Esses dias a gente trouxe um vídeo aqui mostrando o Rodrigão. É Rodrigão, né, o nome dele, lá do podcast Três Irmãos? Naquele vídeo lá e no podcast fica o Rodrigão e o Ricardinho. O Rodrigão é o que mais tá falando sobre o caso Monark. Naquele vídeo lá, Marcelo, ele já tinha ali falando com o Monark, ele comentou uma ideia que eles trocaram em um bar. Lembro que ele que o Monark tinha comentado de se desviver. Aí o Monark falou que não, que nunca ia fazer isso, nunca tinha comentado isso. E o Rodrigão ficou meio naquela, puta, então talvez eu entendi errado e tal, né? Aí beleza, passou. Alguns dias atrás, no próprio Três Irmãos ali, tava o Rodrigão e o Ricardinho trocando ideia. O Rodrigão trouxe mais alguns bastidores, falou um pouco mais, falou o que realmente acha que tá acontecendo com o Monark. E é interessante, cara, acho que é interessante a gente ver aí. É, porque assim, o legal do Rodrigão é porque até agora eu acho que ele é o único, não me recordo de outro influenciador ou outro amigo conhecido do Monark, enfim, de ter falado meio que mais aberto, digamos assim, de que o Monark, sabe, dá uns toques, mano, putz, você... Tá doente. Se você for no médico, se você for fazer uma paradinha, só pra ver, só pra desencargo de consciência, né? Falando de uma maneira mais séria e não sempre na brincadeira, na zoeira, igual todo mundo trata o Monark sempre na zoeira. Minha dúvida é, como é uma parada mais séria, eu não sei se fosse se eu ia ficar falando essas paradas assim, pra todo mundo ver. Ou se eu falaria no particular com o cara. Mas falar no particular com o cara também não adianta nada. Outra coisa também, Murilo, assim como o Monark ficou falando lá do Igor e deu certo, né? Fez um barulho, talvez se mais pessoas começarem a tratar esse assunto do Monark e procurar uma ajuda com mais seriedade, talvez ele acorde também, entendeu? Então eu acho importante falar. E outra coisa também, né? Ele falou, é bom relembrar que ele falou ali na frente conversando com o Monark, né? Então isso é bacana. Ele não tá falando agora que ele falou ali porque ele foi contar mais um pouquinho, né, Murilo? Então ele comentou com o Ricardinho, né? Eu sempre vi o Monark como um cara muito sozinho, principalmente depois que ele largou da ex dele, que ele foi pros Estados Unidos. E eu acredito que as pessoas, elas precisam de outras pessoas perto delas, sabe? Eu acredito que viver sozinho, em algum momento aquilo vai fazer mal pra algum sentido na sua vida, sabe? E aí nessa preocupação, e aí o que tu tá fazendo? Quer fazer alguma coisa? Até porque toda vez que chamou, ele queria fazer. Porque às vezes se você não quer, você fala, não quero, e aí ninguém fica te enchendo o saco. Mas você chama uma vez, o cara quer fazer. Você chama duas vezes, o cara quer fazer. Você chama três, chama quatro, sempre o cara tá junto com você, então, o cara tá querendo ficar perto de alguém, o cara tá precisando de amigo. Não, isso aí é real, mano. Isso aí é real, porque por mais que o Monark estivesse sozinho lá nos Estados Unidos e você consiga lidar bem com a solidão, porra, mas é foda, mano. É foda você ficar o tempo todo sozinho, né? O ser humano é um animal, digamos assim, sociável, né? Ele precisa de outras pessoas ali. Então, eu particularmente, eu gosto muito de ficar sozinho. Gosto muito de ficar sozinho, fazendo minhas paradas, trabalhando. Mas eu não sei por quanto tempo, entendeu? Porque uma coisa é você ficar sozinho por um dia, por 2 dias, por uma semana. E você ficar sozinho por 2 meses, 3 meses, 1 ano, você entendeu? Deve ser embaçado, mano. Mas teve uma coisa ali que o Rodrigão falou que eu acho que eu já não concordo tanto. Que ele falou, você chama uma vez, chama duas e o cara aceita. É porque o cara tá precisando de amigo. Eu não acho que o cara está precisando de amigo. Talvez ele te considere um amigo e quando você chama ele, ok, vamos fazer, vamos gravar, vamos sair. Desse jeito, não que, tá precisando de amigo. É porque assim, eu entendi ali o que ele quis dizer, eu acho, né? Eu acho que ele quis dizer, tipo assim, mano, o cara meio que quando você tem muitos amigos e muitas coisas, você não tá sempre disponível pra dar um rolê, entendeu? E o Monark, pelo que eu entendi aqui, ele estava sempre disponível, né? Entre aspas, sempre disponível. E isso acende um alerta de que, assim, por um lado é bom porque isso mostra uma abertura do Monark pra interagir, né? Porque se o cara também nunca tá e nunca interage com ninguém, você também fica preocupado. Pelo menos esse cara tá se isolando ali e o que ele tá pensando, né? Então, por um lado é bom, mas por outro lado, ali sempre, todo momento, né? Isso, não sei, talvez acende um alerta ali de que... Murilo, pensa que quando ele tava no Flow aqui, trabalhando no Flow, com o Igor, com a galera toda, falando as bobeiras dele aqui no Brasil, ele não é um cara que toda vez que você chamar ele ia sair com você, provavelmente, entendeu? Então isso mostra um pouco da solidão que ele tava vivendo, mas não sei se eu prefiro isso do que o cara realmente não aceitar sair com você nunca, tá ligado? Porque eu acho que isso é até pior, né? O cara tá se isolando aí, né? O cara tá precisando de gente, então vamos chamar. E aí a gente chamou ele pra trocar ideia aquele dia lá em São Paulo. A gente foi pro bar, tomou, e naquela conversa, o Monark expôs todas as loucuras
loucuras dele, uma quantidade até maior do que a galera da internet sabe, porque a gente ficou conversando 4, 5 horas com ele, só dando linha, fala mais, fala mais, fala mais, fala mais, fala mais. E ele foi falando tudo, acabou a conversa, eu, você e o Pedro, a gente ficou extremamente preocupado, e sem acordar, sem combinar nada, a gente entendia que não era pra ficar explanando o cara na internet falando sobre isso. O Monark não precisa que isso seja jogado na internet escancarado. Mas eu fiquei muito mais preocupado. A hora que o cara, num bar, vira pra mim e fala, ó, essa cicatriz aqui é um chip na cabeça. Lembrando que eu tô falando tudo de coisas que ele já falou na internet. Caralho, mano. É, real. Tipo assim, o Rodrigão tá explanando, mas o Monark não é novidade, Murilo. A gente sabe que o Monark falaria isso e falou isso já outras vezes, né? Então não é novidade. Talvez tenha uma coisa ou outra um pouco mais pesada, até digamos assim, que ele ainda não... que ele falou pro Rodrigão lá no bar, mas não falou ainda na internet. Aí o Rodrigão não vai explanar, né? E o Rodrigão, desde o começo, tem esse olhar já de, pô, esse cara tá com uns problemas aí, entendeu? Tá precisando de ajuda. Então, desde a conversa do bar, talvez desde antes. Só que quando o Monark vem e fala isso num podcast e fala dando risada junto com a galera olha como um meme, como uma zoeira. Muita gente acha que ele tá até zoando até, né? Mas num bar ali, parece que tá falando sério, né? Aí você fica mais preocupado mesmo. Acho que não é problema pra nós falar sobre isso agora, né? Porque ele mesmo já falou sozinho. Ó, tem um chip na cabeça. Ó, minha ex é trans. Ó, eu não sou filho do meu pai. Ó, aconteceu isso aqui. Meu braço mexe sozinho. Os caras estavam me perseguindo. Os caras eu acho que eu vivo no show de Truman. As pessoas ficam interagindo com a minha vida. Caralho, mano. Acho que vivo no show de Truman é foda. Você assistiu esse filme já? Show de Truman? Já, só não lembro direito, mano. Mas é tipo um reality show, né? É, com o Jim Carrey e tal. Ele vive numa parada em que tudo é manipulado, tá ligado? É quase que uma simulação, digamos assim, mas tudo é feito ali. Todas as pessoas que interagem com ele, desde que ele é uma criancinha, até ele ficar adulto, são, tipo, atores, tá ligado? Cara, é muito louco. Esse filme é muito bom, cara. Você não assistiu ainda, assiste Show de Truman, mas você pensar que você tá vivendo um show de Truman é de uma esquizofrenia gigantesca mesmo, cara. Eu posso até falar, Murilo, eu posso até colocar aqui na minha cabeça assim, ó. Cara, pode ser que a gente viva numa simulação, entendeu? Isso o próprio Elon Musk já comentou. Pode ser que tudo isso aqui, uma simulação que eu digo, tipo Matrix mesmo, entendeu? Mas Show de Truman já é uma parada que pra mim já é mais surreal ainda, porque a gente tá falando de a gente tá num reality show e todas as pessoas que interagem com você são atores, você entendeu? Você tem que ser o protagonista do mundo, então, né? E aí, não, eu acho que eu sou mais um NPC, por isso que eu acredito mais numa simulação, porque eu não acho que eu seja protagonista de alguma coisa, tá ligado? Ida pra ver o que eu faço, porque eu tô dentro de um reality show, tá todo mundo me olhando. A hora que você troca essa ideia, você fala assim, não, isso não tá normal, não tá normal. Eu ainda consigo laudar o cara? Óbvio que não sou médico, não sou psiquiatra, não sou capacitado pra isso. Só que nesse dia, eu conversei com algumas pessoas próximas a ele. Conversei com o Júnior, do Redcast, que ele tava indo direto. Virei pra ele e falei, mano, na moral, eu acho que o Monark não tem que cair em podcast, velho. Eu acho que ele tá precisando de ajuda. Eu acho que ele não tá pleno dos pensamentos. Uma hora ele vai falar uma merda, os caras vão ferrar mais ainda com ele, e ele não pode se expor a isso. Ele precisa realmente de ajuda. Você tá próximo do cara? Vamos tentar ajudar o cara? Vamos tentar fazer alguma coisa? Aí o Júnior, mano, não, mas ele tá bem, conversei com ele. Vou levar ele pra igreja. Ele falou que vai parar de beber também, ele tá bem. E continuou levando o Monark no podcast, vários podcasts. Falei, não é isso, né? O Monark precisa de outra coisa. Conversei com o Andy Léo. Aí, por que você conversou com essas pessoas? Porque eram as pessoas que estavam entre nós ali. Eram as pessoas em comum. Eram as pessoas que eu conhecia, que conheciam o Monark também. Andy Léo, você é amigo do Monark há muito tempo. O Monark tá assim, assim, assim. Ah, eu vi falando isso, mas é brincadeira dele. Isso é brincadeira. Olha lá, pra você ver, mano, nem as pessoas próximas do Monark levam o Monark a sério. E não levar a sério na questão de ter trans no mundo, ter chip na cabeça. Não tô falando disso. Tô falando levar a sério de que não é uma brincadeira essas coisas que ele tá falando, e essas coisas que ele fala podem ser sinais de um problema psicológico, entendeu? Aí não é a gente que vai dizer, é um médico que vai dizer, certo? A galera, no geral, pessoas próximas do Monark, sempre olhando ele com um olhar mais de entretenimento. Não, ele tá bem, só fala umas bobeirinhas só, mas ele tá bem. Não, cara, mas às vezes essas bobeirinhas que ele tá falando não é de alguém que tá bem, mano. Pelo amor de Deus, ele tá falando sério essas coisas, tá ligado? O problema é quando aparece alguém falando isso pro Monark, pô, mano, você precisa de ajuda, ele vai afastar o cara e vai falar que esse cara é da CIA. Daqui a pouco ele faz um podcast aí, descendo a lenha no Rodrigão, falando que o Rodrigão é da CIA.
sério. Como assim, Léo? Ele fala isso o tempo todo. Ele fala isso na sua... Não, mas é brincadeira dele, ele não tá falando sério. Mas eu vou conversar com ele. Beleza. E nada adiantou. Foi quando eu fui trocar ideia com o Coca, que trabalhou com o Monark anos. Ô, Coca, aconteceu isso. Coca virou e falou assim, cara do céu, você tá brincando. Sério, isso aqui. Tudo faz sentido pra mim agora. Eu realmente conheci uma menina, assim, que ficava com o Monark, tinha me falado isso aqui, tá ligando esse ponto com esse daqui. Agora eu tô entendendo por que o Monark não conversa comigo. Tudo faz sentido agora. Falei, então vamos levar o pai dele lá? Vamos conversar com o pai dele e com a mãe dele pra ajudar o cara? Mano. O Coca virou e falou assim, cara, eu converso com o pai do Monark, eu converso com a mãe do Monark, mas eles não conseguem conversar com o Monark. Nem o pai nem a mãe conseguem conversar com eles. Eles querem... Caralho, Murilo. Que bagulho. Olha, mano. Quente, hein, mano? Esses papos do Rodrigão, hein? Hã? Caramba, velho. Dá o Monark, mas nem o pai nem a mãe conseguem ajudar eles. Inclusive, teve uma época, antes de montar o podcast agora, que ele nem sabia onde que o Monark tava morando. Ele ligava pro Monark e falava assim, onde você tá? Ele não mandava mensagem, ele não respondia. O pai e a mãe não conseguiam ajudar ele. E isso, que a mãe do Monark foi lá nos Estados Unidos, quando ele voltou pra cá, que ficou com os gatos dele lá, e ela chegou, assim que ela chegou, ele veio embora, porque tava surtado, ele não aguentava ficar lá. E aí, como não conseguia falar nem com a mãe nem com o pai, eu procurei um psiquiatra, que é amigo nosso, que é o Dr. Fernando Fernandes. Fernando Fernandes, falei com ele, doutor, é isso aqui. O doutor falou, ó, Rodrigo, o que você tá falando, não dá pra ir lá e fazer uma intervenção imediata, pegar o cara, trazer o cara amarrado, né? Não pode fazer isso. Já pensou, mano, os caras ternando como é que fala? Compulsoriamente, é isso que fala? A força. A força, o Monark. Você tá louco. Mas claramente ele precisa de ajuda. E pelo que você tá falando, pode sim ser um quadro de esquizofrenia. E por que isso... Ó, isso é um médico falando, segundo o Rodrigão, tá? O que todo mundo tá enxergando já. Todo mundo tá enxergando. Pegou, cara, porque minha mãe tem esquizofrenia. E eu não consegui fazer porra nenhuma pra ajudar minha mãe. E não sou eu que tô falando. O Dr. Fernando Fernandes fala. O problema da esquizofrenia são as crises quando você não tá diagnosticado. Porque essas crises, elas derretem o seu cérebro. Você precisa tomar um antipsicótico e acabar com essas paranoias. Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Exato, que o Monark tem várias paranoias. Às vezes isso daí é uma alucinação, que é outro quadro da esquizofrenia. No dia lá ele falou pra gente, cara, eu tava numa festa lá perto do edifício Martinelli, um cara tacou a garrafa na minha cabeça, eu só lembro de eu estar em cima do cara, com a mão pra dar um murro na cara dele, e aí depois foi outro flash, onde eu já tava em pé já, mano. Cara, a probabilidade disso não ter acontecido é enorme. Caramba, porque se Murilo. você brigar... Ô, Murilo, caramba, né? É alucinação, né, velho? Sabe quem tem... Assim, isso aí ele mesmo fala, né? Aquele Luiz Crazy lá, né? Que tá viralizando pra caramba agora. Ele assim, ele é engraçadão pra caramba. Mano, o cara é um talento, Murilo. Né? Carismático, porra, engraçado. Toca pra caralho guitarra lá, né, mano? Pô, então o cara é pica. Só que ele tem esquizofrenia. E ele fala umas paradas, Murilo, de que ele já teve contato com alienígena, essas paradas. E eu tenho certeza de que ele realmente acredita nisso, tá ligado? Na parte que ele salvou o mundo, de meteoro, essas paradas todas. O medo de uma pessoa... Lógico, tem todo um tratamento, remédio, mas a galera tem medo de uma pessoa com esquizofrenia porque, sei lá, ela pode, do nada, você que tá perto dela, enxergar você como um demônio depois. É uma parada que você tem que tratar, mano. Porque, assim como o Luiz lá falar que já ele conheceu um alienígena, o alienígena deu poder pra ele, mano, tipo assim, óbvio que isso não aconteceu, tá ligado? Só que ele, de fato, acredita. Então, se ele acredita, assim como o Monark, ele de fato acredita que pode ter um chip. O Monark ainda tem uma pisadinha na lucidez quando ele fala ainda, cara, mas eu acho, tipo assim, ele não, né, mas esse acho dele tá muito com o pé ali de que ele realmente acredita também, né? Fora a parada das trans lá, que ele fala, da Xuxa, não sei do que, enfim, mais coisa também, né? Só que o Trevor brasileiro, ele sabe que ele tem esquizofrenia, né? Vira e mexe, ele fala que ele tem um laudo. Diagnosticado, né? Então, exatamente, cara, o Monark, ele precisava ir num psiquiatra mesmo pra ver a cabeça, cara. Isso que é foda, mano. Aí ele vai no médico e o médico fala, não, mano, você tem, tá aqui, ó, pum, um laudo, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tomar isso, tomar aquilo. Ele não vai tomar, mano. É mais fácil ele achar que o médico foi comprado mesmo pelo governo e tal. O Rodrigão vai falar isso daqui a pouco. Então, aí já adivinhei já antes de dar o play. Em qualquer bar do Brasil lá em São Paulo, rapidinho sua imagem tá na internet, velho. E a hora que o cara compartilhar uma briga, uma pessoa vai olhar e falar assim, pô, mas isso aqui além de ser uma briga, é uma briga do Monark. Cadê esse vídeo, cara? Não tem. Porque isso não aconteceu, mas ele acredita que isso aconteceu. E eu não duvido nada que isso não seja uma alucinação da cabeça dele. E pra ser considerado esquizofrenia, além de paranoia, de alucinação, você tem que ter sintomas negativos na sua vida, velho. E isso não é um sintoma negativo, um cara que não consegue se relacionar com ninguém? Você cortar a relação com a sua família, isso não impacta negativamente na sua vida?
você se afastar do seu melhor amigo, que era o Coca, porque acha que o Coca é um cara da CIA que fica investigando. Nossa, ele meteu essa mesmo? Caralho, mano. É pior do que imaginávamos, Murilo. É pior. Olha, eu já achava a situação do Monark ruim, mas depois desse papo do Rodrigão aqui, mano, tá preocupante, velho. Puta que pariu, mano. Cara, achar que, tipo, mano, o Coca, ele não quer meu bem. Eu até entenderia. O Coca, ele tá sendo falso comigo. Mas achar que o cara é da CIA, mano, aí que tá. Por que a CIA está atrás de mim, mano? O que eu fiz pra CIA estar atrás de mim? É o grande protagonista do mundo, Murilo. É o show de Truman mesmo. É o grande protagonista do mundo, velho. Puta merda, mano. O fato de você parar de comer e achar que você tá com diabetes. Não, tô com diabetes. O cara tá comendo jejum de 24 horas. Come uma vez por dia, quando come, só come carne. É óbvio que você vai emagrecer. Você não tá com diabetes. Você vai emagrecer por conta do regime que você tá tendo, velho. Não, eu tô com diabetes mesmo, tal. Você fez exame? Não fiz. Ué? Esse cara não tá paranoico, esse cara não tá alucinando, esse cara não tá... Como assim? Como que não? E a Não, galera tá falando aqui... Mas não sabe nem qual que é o sintoma de diabetes, então, né? Porque se tá com diabetes e aí você para de comer, já é um distúrbio ali da insulina, né? Caramba, aí você para de comer e não vai liberar açúcar no seu sangue direito. Não tem lógica, mano. Eu acho que a perda do flow, mano... Assim, lógico, a gente não estamos afirmando aqui que o Monark tem esquizofrenia, né? A gente, olhando assim, parece não estar 100%. Não parece estar 100% normal também. E o que me faz pensar nisso é a perda do flow, mano. É como já falei, mano. O flow era o filho dele, cara. Talvez é um trauma, né? Talvez isso deu... Ele já não era muito bem dessa ideia, digamos assim, mas eu acho que isso talvez tenha sido um estopim, né? Um gatilho e tal. Como assim? Como que não? E a galera tá falando aqui, pô, mas ele foi no médico, né? Não, ele não foi. Não vai. Ele se recusa a ir no médico. Vai na porra do médico então, aí. Se você não tem problema nenhum, vai na porra do médico lá. Só que até isso ele acredita que se ele for no médico, tem um projeto, que é isso que o projeto quer, colocar ele como louco e fuder com o cara, velho. Caralho, Só que eu te isso é muito entendo, papo de pô, louco, o Rodrigão velho. tá querendo pregar que o cara é louco Caralho, pra fuder mano. ele. Velho, ele vai se fuder muito mais se ele não for. Se ele tiver esquizofrenia e não for. Ele vai se fuder muito mais se ele não se tratar. Igual minha mãe se fudeu. Cara, e assim, você vê a preocupação do Rodrigão, Murilo, justamente porque é uma parada meio pessoal dele, né? Porque a mãe dele teve, né, mano? Então você vê que ele tá preocupado de verdade, cara, com o Monark. E é exatamente isso que ele falou. Ele vai se fuder mais se ele não for, mano. Se ele não for, ele precisa ir, precisa ver isso, tratar isso sério. E não é só dando, vamos jogar biscoito pra ele lá pra ele continuar falando as loucuras dele. Agora, mais gente falando isso, o Rodrigão falando mais gente comentando sobre o caso, talvez dá uma luz na cabeça do Monark e fala, mano, eu vou lá fazer esse laudo pra provar pra vocês que eu não tenho nada. Por isso que eu acho importante, mano, isso virar assunto, tá ligado? Virar assunto. Parar do doidinho que tá falando bobeira e vamos dar risada e começar puta, mano, o doidinho que tá falando bobeira, ai, que preocupante. Deveria procurar ajuda, sabe? Começar a ter um olhar mais, e aí sim, talvez ele comece a sentir, entendeu? Porque é igual o Rodrigão falou, mano, se ele não procurar ajuda especializada, médica, uma hora vai piorar. E a gente pode estar assistindo, Murilo, uma tragédia anunciada, não é? Com certeza, com certeza. Bom, é isso então. Fechou? Fechou.